E empresários, estamos aqui no primeiro episódio do Pode Descomplicar. É um podcast onde nós vamos estar falando aí sobre gestão empresarial de forma geral, mas focado em pequenos empresários. Então, se você é um pequeno empresário, pequena empresária, fica de olho aqui. Hoje a gente está com o Cassião, que é o Cássio de Oliveira, o nosso grande especialista em gestão empresarial, né? Ele que é criador do método Gestão Descomplicada. E aí, Cassião, como você está hoje? Bem, tudo tranquilo. Show de bola. Pessoal, a ideia aqui, como é o primeiro programa, né, a gente está fazendo aqui, primeiramente, umas perguntas e conhecer quem que é o Cássio, né? Hoje o Cássio já tem mais de 20 anos aí, né, palestrando, já tem mais de 20 anos também atuando com consultoria de gestão empresarial e muitas outras coisas. Porém, eu queria entender, ô Cássio, como que surgiu aí essa ideia de, principalmente, você começar nesse ramo de empresa, de empreender, veio da família, como que foi? Fala aí, Hugão, olha só, quando você fala 20 anos de palestra, 20 anos de Dá uma empresa, crescida, né? nossa, daqui a pouco eu tô andando de moletinha. Cara, mas já faz isso mesmo, só de indústria fazem 30 anos e aí no meio dessa jornada eu montei uma consultoria, comecei a fazer implantação de sistemas que já tem mais 20 anos. Então somado aí já tem um pouquinho já de estrada. Olha só, tudo começou o seguinte, começou quando meu pai lá no passado, ele montou uma empresa e aí eu trabalhei na feira, depois eu trabalhei no açougue e vim trabalhar com ele. Trabalhando com ele, eu comecei lá no chão de fábrica e a coisa foi evoluindo, o tempo foi passando, depois teve um período da rebeldia, eu não queria mais ser o filho do dono, então eu montei a minha consultoria. Comecei a implantar sistema de gestão da qualidade em um monte de empresa, me tornei especialista e depois mudei de novo. Teve uma segunda virada que eu comecei a falar de gestão. Até então a empresa já estava em crescimento e eu assumi a empresa e comecei a falar de gestão. E aí eu coloquei essa gestão descomplicada, esse método de gestão descomplicada, nada mais é do que o que eu faço na minha empresa hoje, os resultados que eu tenho na minha empresa hoje, eu achei assim um absurdo ficar isso só comigo. Então a ideia é levar esse conhecimento de forma prática, simples e bem objetiva para os pequenos e médios empresários. Esse é o nosso público, pequeno e médio empresário. Show, Cassiano, entendi. E assim, quando você começou essa sua jornada empresarial, né, lá com seu pai, eu lembro que tem uma história até que você falou que antes você trabalhou na feira, depois você foi trabalhar no açougue, e aí depois você entrou na empresa do seu pai, né? E aí eu tenho uma pergunta sobre isso, que é assim, muitas das vezes, eu imagino, né? É, o pai que é empresário e tem um filho, ele fica com medo ali de relacionar, às vezes, o filho diretamente na empresa, ou porque o moleque tem que aprender a ver como que é o mundo primeiro para depois entrar. Você passou por isso? Você passa isso com o seu filho? Como que é? Então cara, é tenso essa parte, porque o pai. Você sabe que mais de 65% das empresas brasileiras são familiares. Sim. Mais de 65%. Então, o que acontece? Geralmente, o pai leva o filho para a fábrica, para ele seguir lá o ritmo do pai, porém, o período que ele fica na fábrica, ele é filho do dono, ele não desempenha uma função na visão do pai. E aí começam os conflitos, porque o filho quer ser mais do que filho do dono, ele quer ser um profissional, ele quer se formar lá, ele quer desempenhar atividades e ter o respeito e o reconhecimento como profissional. E, cara, por incrível que pareça, mais de 90% das empresas familiares nessa fase do filho ir, começar a aprender e se desenvolver, os pais não enxergam os filhos como profissional, enxergam eles como filho do dono. Esse é um dos maiores erros, porque aí desmotiva o filho e faz com que os filhos vão procurar outros caminhos que são reconhecidos. Então isso acontece muito, aconteceu comigo e eu tive a oportunidade de atender em consultoria mais de 200 empresas e algumas dessas empresas eram familiares e o erro é o mesmo. Então ele não é tratado como um profissional, é tratado como filho do dono. E ninguém quer, por incrível que pareça, ninguém quer dentro da empresa ser filho do dono. Ele quer ser um cara que desempenha uma função que traz resultados. E essa conversa dá para render. Não sei se a gente continua aqui Oxi, ou pode ir, pode ir? pode Olha ir. só. E aí o filho ele fica revoltado. Inclusive uma das maiores perguntas que eu recebo é do filho que trabalha na empresa do pai,
como é que faz para o pai reconhecer ele como um profissional? E eu falo o seguinte, primeiro, não briga, não discute com seu pai. Não discuta com seu pai jamais, até porque você sempre vai perder, ele sempre vai ganhar. Ele é o cara da vez lá, então não discuta com ele. Segundo, você precisa apresentar resultado. Para de ficar com mimimi, com frescurinha e começa a apresentar resultado. O resultado por si só vai fazer com que ele acredite em você e te valorize. E as pessoas também. Muitas vezes o seu pai ele até verifica, ele te reconhece, só que ele não fala para você. Isso vem muitas vezes através de outras pessoas. Aconteceu comigo. Eu comecei a apresentar resultado e não conseguia, eu não ouvia do meu pai, poxa, valeu, legal, está dando resultado. Então teve que outras pessoas, outros colaboradores da empresa, líderes, encarregados falar de mim, aí eu comecei a pegar o meu espaço. Quando eu peguei o meu espaço, eu já sabia o que eu queria, o que tinha que fazer e ainda tinha o ponto positivo de ser filho do dono. Por quê? Todas as ações que eu definia fazer, eu tinha um pouquinho mais de poder. Porque ali eu já estava um pouco mais maduro, sabia o que queria, e meu pai já acreditava em mim para eu apresentar resultados. Então é difícil, é diferente o filho do dono, que agora é um supervisor, passar para um subordinado, uma ação, dificilmente ele não vai fazer. Eu não preciso ficar exigindo muito. Tá? Aí entra um pouquinho da autoridade. Então, quando você chegar nesse nível, a coisa começa a funcionar. Só que para chegar nesse nível, tem uma estrada que não é tão doce e não é tão curta, é longa e às vezes amarga. E aí você precisa ter resiliência para chegar nesse patamar. Entendi, Cassião. Cara, é tenso o negócio, hein? Porque a gente pensa assim, né? Pô, filho do dono, tal. No primeiro momento é legal ser filho do dono, mas tem uma fase que não é legal ser filho do dono, cara. Não é. Sim. Mesmo com toda a mordomia que você tem, não é legal. Até porque o filho do dono às vezes trabalha muito mais que os outros, porque o pai não dá boi, o pai puxa a orelha, é isso que acontece. Cassião, eu tava pensando aqui, eu sou um jovem empreendedor, né, tenho 21 anos, e assim, uma das grandes coisas que eu me vejo nessa situação como um jovem empreendedor e também vejo muita galera falando, é que quando a gente vai começar um negócio, a gente tende na questão de contratação de pessoas para vir ajudar a empresa, quando começa a crescer, a gente busca ali, tá contratando às vezes uma pessoa que é da família. Né? E eu queria saber de você sua opinião. Você acha que isso é saudável? Até que ponto é saudável você trazer da família? Porque muitas das vezes acaba associando, misturar as coisas que são de família com as coisas que são da empresa. E isso é o que eu mais vejo de reclamação, de comentários da nossa rede social. Né? Os empresários estão sempre comentando: ah, minha mulher, minha filha, a tia, o primo de sei lá de quando que pediu uma oportunidade. O que você acha disso aí? Cara, esse é um dos grandes desafios do pequeno e médio empreendedor, porque quando ele começa, ele é o único que acredita no negócio dele. Muitas vezes nem a esposa, nem o esposo acredita, é ele que acredita. E aí ele não tem muito recurso, ele não consegue ter muito recurso para contratar alguém de cara, registrar esse alguém num piso salarial e assumir todos os encargos. Então a primeira estratégia que ele usa, ele contrata primo, sobrinho, parente, amigo, né? Geralmente ele faz isso sem registro, por um período, até ele se estabilizar, depois ele registra e regulariza. Geralmente é assim que acontece. E tem casos que já começa tudo certinho, tudo regularizado. Eu não vejo problema nenhum contratar um parente, um familiar, desde que tenha sido feito a lição de casa anterior. Tipo, quando eu contrato um irmão, é quase igual ao filho, tá? Ele teria que trabalhar muito mais, mas ele entra com uma regalia e sobe para a cabeça. E aí, se ele não tem uma função definida, se não tem aquela conversa, aquele papo reto que o pessoal fala, de você vai fazer isso, 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 e tem que me entregar isso. E eu vou gerenciar você dessa forma. Se não tiver isso, vai dar ruim. Sim. Porque ele vai achar que só tem que ir lá cumprir tabela. Entendeu? E muitas vezes você falou, poxa, a minha esposa. A sua esposa é manicure, você montou uma empresa lá para vender roupas e você pôs a sua esposa para trabalhar na parte financeira. Olha só, nada contra as manicure, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer sobre a função que ela vai desempenhar. Sim. É uma moça que trabalhava com atendimento ao público e aí você põe ela para trabalhar no seu financeiro. Por que você pôs ela no seu financeiro? Só com número, tá matando. Porque ela é de confiança. Então a minha esposa não vai me roubar.
E aí eu ponho para trabalhar no financeiro, mas ela não tem conhecimento nenhum de financeiro. Aliás, ela é uma super descontrolada e gastona. É só um exemplo isso, Aham. entendeu? E aí não vai virar. Então, assim, É, até para a gente chamar as pessoas e convidar as pessoas para trabalhar com a gente, tem que ter o perfil próximo daquilo que a gente espera da função que ela vai desempenhar. Então, não vejo problema nenhum. Porém, quando você está iniciando, a empresa lá de 5, 3, 4, 5 anos, ainda não está estruturada para isso. E esse é o maior erro. E aí vai perder o primo, vai perder a sogra, porque vai ficar ruim, vai perder o cunhado, vai brigar com toda a família. Então, antes de contratar o familiar, o parente, defina o que ele vai fazer, combine com ele como é que vai ser monitorado, como é que vai ser gerenciado, quais os resultados que ele precisa apresentar, aí faz a contratação. Fora disso, é. toma cuidado. Não, é tenso de verdade trabalhar com família assim, mas tem o lado bom também. Por exemplo, eu trabalho com a minha esposa, né? A gente tá se aventurando, enfim, né, já no empreendedorismo faz 2 anos. E aí, às vezes, ao mesmo tempo que tem uma sinergia muito boa, porque vocês se conhecem, você sabe o que o outro vai fazer, como vai fazer, só que muitas das vezes também dá uma misturada, né? Dá uns quebra-pau no meio do escritório. E realmente é bem tenso mesmo. Sobre essa questão assim de lidar muitas vezes com o do seu sócio é o seu cônjuge. Não sei se já passou por isso, Cassiel, mas, bicho, e aí, como é que faz pra dar aquela equilibrada, não sair muito do escopo ali porque você sabe que dá umas treta de vez em quando, né? E até afeta a empresa mesmo. É. Afeta a empresa e depois vai afetar o relacionamento, É, porque esse papo de dividir é muito difícil você dividir, né? Então, assim, o que que eu sugiro? Eu já vi muito isso nas consultorias que eu fiz, muito isso. O diretor, o diretor comercial e a diretora comercial, os dois são sim, marido e mulher, enfim, e dá uns rolos lá. O que que eu sugiro? Primeiro, define as funções de cada um. Define as funções. Tem um ponto positivo. O ponto positivo é que você vai trabalhar até um pouquinho mais e ela vai entender e você vai entender. O é, único ponto negativo disso é que vocês podem se tornar escravos do próprio negócio e talvez não percebam. Então, tipo, sábado, domingo, feriado, trabalha até às 10 e vira escravo e não percebe. Esse é a dificuldade. Quando você não trabalha com a sua esposa, a cobrança vem. Poxa, de novo, até esse horário, tal, a cobrança vem. Mas o que que eu sugiro para evitar os conflitos, e esses conflitos vai abalar a empresa e vai tirar a credibilidade de um dos dois perante a equipe. Vou entendi. repetir, esses conflitos vai abalar a empresa e vai tirar a credibilidade de um dos dois perante a equipe. E aí vai ficar E feio. pode até dividir o time, né? Vai dividir o time. Caramba. Geralmente vai dividir o time. Então o que que eu sugiro? Cada um faça a sua função. Então, ela é do comercial, você é do desenvolvimento, cada um a sua função. De preferência, se puder dividir as salas, divide a sala, ambientes separados. E quando tiver que fazer, deixa claro o que cada um tem que fazer para a empresa, qual é a função de cada um, né? Para ninguém se intrometer na função do outro. E procure fazer reuniões semanais na empresa, fora do ambiente, fora da sala de vocês. Então, você vai falar sobre o seu desenvolvimento, ela vai falar sobre a parte comercial em uma determinada sala e ele lá quebra o pau. Na sala de porta fechada de preferência. E geralmente não é assim que acontece. Geralmente a empresa, o escritório é uma sala só, a esposa fica na frente da mesa do esposo e fica toda a galera do comercial lá. E aí eles nem falam mais, eles já se agridem, já se falam ali e É, todo mundo fica olhando, um olha para o outro e daqui a pouco fica aquela fofoquinha e aí quem fica é a vítima, quem sai daquele ambiente, naquele momento, é o vilão e aí vocês dois estão jogando contra a sua própria empresa. Então, eu sugiro que divida as salas, define as funções, cada um tem que apresentar o resultado e tem que ter a reunião de resultados. Nessa reunião, Hugo, pode participar outras pessoas, mas é uma reunião com pauta, né? Uma reunião que, ó, o que a gente vai tratar hoje? sim. Quais ações que a gente vai sair daqui hoje? Eu sei que é difícil fazer isso, empresário, empreendedor, porque você é pequeno ainda, mas se você não tiver a estrutura, ou pelo menos o pensamento do grande, você sempre vai continuar pequeno. Então, mesmo que a sua empresa tenha 4 funcionários, precisa fazer reunião, sai do ambiente, ponha todo mundo na mesa de reunião, define a pauta, toma as ações, gerencia, monitore. Independente se é você, a sua esposa, o seu filho, enfim,
é um ambiente empresarial, é empresa. Então isso precisa ser, isso é difícil, porque isso, na verdade, eu estou falando de profissionalizar a sua empresa. É isso que eu ia falar, porque assim, quando você fala, tipo, parece, mano, bonito demais, é só isso. Só que, por experiência própria, a gente pega algo para fazer, aplica uma vez, aplica duas, aí já começa a aumentar a demanda da empresa, aí já tem mais coisas para fazer, aí o cara que deveria estar na gestão, ele sai e começa a fazer operacional, porque o rapaz que está lá não consegue fazer da melhor forma, então ele começa a colocar a mão, aí desanda tudo aquilo que ele estava criando, e aí a empresa fica pior do que começou. Então, o que eu vejo o empreendedor brasileiro, ele não tem nenhum tipo de estudo para começar a fazer isso. Ele dá a cara e vai embora. Só que esse é o grande problema, porque para ele cair na real e começar a profissionalizar, de fato, a empresa demora muito, né? Por mais que a gente tenha um Sebrae, outras coisas são cursos teóricos, né? Ali você vai aprender realmente, querendo ou não, é na prática, né? Sobre essa questão, Cassião, se você pudesse me passar, por exemplo, ó, Gão, faz esses 3 passos aqui todos os dias que você vai desafogar essa questão de ficar se intrometendo no operacional, vai conseguir fazer a gestão mesmo que você tenha apenas 4 funcionários. Implementar processos, conseguir seguir essa questão de reuniões, pautas. O que por exemplo, para formatar uma empresa que funcione minimamente bem, 3 passos, o que você me falaria para falar, ó, começa isso e você vai profissionalizar? Tá. Então, primeiro passo, defina claramente o que cada um tem que fazer. E o que Literalmente, tipo, papel. Isso. E aí, quando a gente fala isso, por exemplo, define o que cada um tem que fazer, uma rotina, depois define como é que tem que ser feito. Tipo, de segunda a sexta? De segunda a sexta, o Entendi. que a gente vai fazer, por exemplo, vamos imaginar que a sua empresa é uma empresa que está com quadro reduzido, porque você está iniciando, Tá. e aí você tem uma quantidade pequena de pessoas, e as pessoas elas têm que duplicar Faz funções. várias coisas. Então você pode definir o seguinte, um departamento de manhã e um departamento à tarde, se divide em blocos, mas você cria uma rotina Tá. durante o dia. Então, ó, qual é a rotina? De manhã eu vou falar do comercial, à tarde eu vou falar em compras. Quantas vezes por semana dá para fazer isso? Todos os dias? Aí você vai ver o tamanho da demanda. Então, primeiro cria a rotina. Depois de criar a rotina, define processos. Define os processos que você vai ter que fazer. Como fazer, né? Escreve lá um passo a passo, realmente, literalmente um passo a passo que eu tenho que fazer. Muitas vezes você vai furar esse processo, mas aí é a disciplina, aí é a constância, tem que fazer isso todos os dias. Então, o que eu vou fazer? Define os processos e como é que eu vou gerenciar isso para ver se está dando certo. Então, esses 3 passos. Se você definir isso e acompanhar, daqui a pouco você tem uma cultura já formada. E aí, para replicar isso para os próximos, fica mais fácil. Sim. E aí precisa seguir criteriosamente. Por que às vezes não segue criteriosamente? Porque a gente muitas vezes não dá para planejar. E aí aparece o pedido de uma hora para outra. Quando É. aparece o pedido de uma hora para outra, o que a gente tem que fazer? De repente, para todo mundo, para de querer ser o super-homem. Para Sim. todo mundo, salinha de reunião. Galera, a gente estava programado para isso, surgiu uma demanda maior, dobrou. O que a gente pode fazer? Quem tem uma ideia melhor que a minha? O que a gente pode fazer? Eles vão dar ideia. Ah, vai trabalhar um pouquinho mais, vai diminuir, enfim, eles vão dar ideia. O grande problema é que o empresário, o empreendedor, ele quer fazer tudo sozinho. Ele não aprendeu a dividir ainda, porque ele acha que se ele abrir o jogo com todo mundo, ele vai estar sendo, vamos dizer, frágil. Eu tenho que ter todas as respostas. Não, você Sim. precisa reunir o pessoal, ouvir as ideias, validar as ideias e colocar em É prática. uma visão meio que tipo patrãozão, né? Isso. Só Já foi que isso. já foi, Já né? Não foi. funciona Já mais. foi. Então, faz isso que funciona. É que na verdade ele tem. A gente que é dono do negócio, a gente tem a responsabilidade de fazer o negócio funcionar. Só que na verdade, quando a gente está começando, a gente quer fazer que funcione pelas nossas próprias mãos. Então, por exemplo, eu tenho que subir lá uma campanha e eu posso passar para a pessoa fazer a campanha. Só que ela vai demorar 2 vezes mais do que eu demoro e o cliente, o cliente é o cliente que já me conhece, que já confia em mim, então o que eu prefiro fazer muitas das vezes? Passar na frente, fazer a campanha e passar uma outra coisa para a pessoa fazer, um relatório, por exemplo, que é algo muito mais simples. Então a gente, quando está começando, tem esse
apego especial, né? É difícil sair desse lugar de não, eu preciso conseguir delegar e preciso conseguir passar isso para outra pessoa, mesmo que demore mais. Esse processo ele tem que acontecer de qualquer jeito, por mais que seja doloroso, né? Tem. E é normal e é comum isso, tá? Quando a gente está começando, a gente tem que zelar mesmo, né, pelo nosso cliente, até porque é difícil conquistar o cara É e é difícil. muito mais desafiador manter ele satisfeito porque a concorrência está aí. Então a gente precisa realmente fazer isso em um período. O grande desafio é você saber que isso tem um prazo definido. Só que você não sabe disso. E aí o que acontece? Você continua fazendo isso sempre e para todos que entram. E aí o que acontece? Eu, como seu funcionário, poxa, você não acredita em mim, você não confia em mim. É, E você poderia treinar, né, delegar, gerenciar, monitorar e ele vai entregar talvez até melhor que você. Só que você fica aquele patrão pavão, abre as asas lá e quer proteger todo mundo, quer fazer tudo e que caia tudo nas suas costas. Completamente errado. Então assim, o que eu sugiro? Só tomar cuidado com o que é delegar e delargar. A maioria dos pequenos e médios empresários, eles delargam, eles não delegam. é verdade. Eles falam para as pessoas fazer, eles não treinam. Então eu preciso treinar. Então, o que é o treinar? Uma boa dica aí para treinar. Você executa e a pessoa acompanha. Depois você pede para a pessoa executar e você acompanha. Faz as correções, acompanha de novo, faz as correções, acompanha de novo. E depois monitora. Essa parte do monitoramento, Hugo, que não acontece. Que é o que eu falo que fica Depois delargar. ele larga. Você larga e acabou. E o delegar é você passar as atribuições e gerenciar, monitorar. Cria pontos de monitoração. Por exemplo, a moça fez lá para você toda a campanha. Antes dela soltar a campanha, você tem que revisar. Para você revisar com a sua prática, você revisa rapidinho. Mas quem que vai desenvolver, quem que vai fazer operacional é ela. Sim, Agora, poxa, Cássio, mas o prazo, você precisa negociar o prazo com o cliente. O prazo não é o prazo que o cliente quer, é o prazo que você precisa para fazer o negócio bem feito. sim. Só que a gente quer atender o cliente de qualquer forma e aí acaba não tendo mais prazo, né? E aí você acaba ficando até de madrugada, você acaba se virando nos 30 Sim. e E tá pagando a pessoa lá. é isso E aí, a pessoa se sente, percebe que você não valoriza. é isso aí. Só que na verdade você tá travado nessa questão de você não consegue soltar a É. parada da sua mão. Tá com medo. Né? Centralizador. E aí o que você acabou de falar é o que acontece na maioria dos pequenos e médios empresários. Ele está no operacional. Se a Sim, gente fala operacional, por exemplo, você que trabalha com marketing digital, fazer, criar, desenvolver posts, campanhas, isso é operacional. sim, Ou você que trabalha em vendas, né? Trocar toner, fazer rotinas pequenas na parte administrativa, isso é operacional. Então cuidado, porque às vezes o operacional a gente acha que é só na fábrica. Não é só na fábrica. O empresário que tem um bar, por exemplo, e está lavando copo, está no operacional. Ele teria que estar pensando como é que eu faço para atrair mais clientes e como é que eu faço para atender melhor os meus clientes. Como eu faço? Quem vai fazer é outra pessoa. sim. E às vezes a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente acaba fazendo. E quando a gente acaba fazendo, a gente não tem visão para fazer o negócio crescer, ampliar Sim. e você não ficar escravo dele. E Cassião, quando tava pensando aqui, enquanto você falava, quando a gente está começando assim o negócio, eu tenho até alguns anos, por exemplo, eu já tenho 2 anos já empreendendo, mas a gente tem ali 4, 5, 10 funcionários. É uma etapa que, enfim, ainda está muito enxugado os setores, ainda a empresa é mais simples, né? E aí, pelo menos para mim, né, que é a percepção que eu tenho, um dos setores mais importantes é de vendas. É você conseguir atrair o cliente, porque no final das contas o cliente é atrair, reter, conseguir fechar vendas e ele que vai manter o seu negócio rodando ali durante um tempo, né? E aí o que eu gostaria de saber a sua opinião nesse caso é, por exemplo, nesse período ainda, quando está muito pequena essa empresa e você é o cara que mais entende do negócio,
você é o cara que tem mais know-how ali de forma geral, que consegue convencer o cliente, quando o cliente vai conversar com você, ver que você realmente domina o seu produto, serviço. Nesse caso, você considera interessante que o empresário, quando está menor assim, ele seja o seu próprio comercial dentro da sua empresa, ou ele tem que delegar essa função, focar em outra questão estratégica ou administrativo, ou enfim, eu queria saber o que você acha sobre o empresário que é comercial muitas das vezes ao mesmo tempo. Tá. Então, isso acontece não só no comercial. Existem três tipos, né? Existem três tipos de empreendedor, de empresário. Existe o técnico, que é o que conhece, domina a parte técnica do negócio. Existe o comercial, que é aquele que é de vendas mesmo, que gosta de se relacionar. Existe aquele perfil que é o inovador, aquele que tem uma visão além do normal e ele é o inovador. Então existem esses três tipos de perfil. O que eu vou te falar serve para qualquer uma dessas características, tanto para o comercial, como para o técnico, como para o cara que inova. Né? O que eu sugiro? Se você, geralmente, como é que a gente monta a nossa empresa? A gente se destaca muito perante os outros, em uma outra empresa, e a gente resolve que não quer mais ser empregado, que a gente quer ser o patrão. Sim, E a gente vai lá e sai da empresa, porque a maioria das pessoas falaram isso, tá? E você sabe que você é bom, só que você é bom, vamos imaginar, em vendas, sim, certo? Você é muito bom em vendas, então em vendas você é muito bom. Só que na parte operacional ou na parte de gestão você não é tão bom. E aí o que você faz? Você acha que a empresa só funciona porque vendas. Você só funciona pelo operacional e só funciona pelo técnico, dependendo do seu conhecimento, do seu know-how. E na verdade é um conjunto. Independente de vendas do comercial ou do operacional, eu sugiro o seguinte: faça aquilo que você é muito bom mesmo e vai treinando alguém. Vamos imaginar no comercial. Poxa, no comercial, nesse primeiro momento, nesses primeiros talvez 3 anos, foca no comercial nos 3 anos você. Ponha um ou dois auxiliar para te acompanhar e vai formando esses caras. Como é que você fala? Sabe, você pode fazer o comercial, mas a parte operacional do comercial, que é a parte de digitação, que é a parte de mandar e-mail, de responder e-mail, você pode pôr um auxiliar. E na verdade você está treinando esse auxiliar para daqui 6 meses, um ano, ele tomar o seu lugar. Não tomar o seu lugar, ele ser o cara que faz o que você faz e você vai para um outro patamar. sim, Entendeu? Até porque esse é o lado que você é bom. Então foca no que você é bom, treina os caras e as outras áreas precisa contratar pessoas melhores que você. Então não é contratar os amigos. Pode contratar os amigos, mas desde que seja bom o suficiente para fazer a empresa funcionar. sim, Então eu sugiro que treine. Vai fazendo e treina. Por exemplo, você tem lá uma pessoa, um designer, que sim, ainda está aprendendo, ela conhece todos os conceitos, mas ela não conhece ainda o jeitão do Cássio. Então você vai fazendo com ela e depois que você treinou ela, monitora ela e aí depois você libera ela, fala, ó, esse aqui é seu sozinho. E aí vai fazendo isso gradativamente e vai monitorando. entendi. Fechou, Cassião. É que essas perguntas que eu tô fazendo assim, gente, serve pra mim também, porque o público que ele atende, consequentemente, é o público que eu sou, na verdade. Então, por isso que a gente faz essas perguntas aí. E eu tenho mais uma aqui que já vou jogar na lata aí pra você, Cassião. Aí você vê como você vai responder aí, ó. O que eu gostaria de saber é o seguinte, que é a dúvida de muitos empresários, inclusive nessa fase, né, pequeno, médio empresário. Como implementar práticas financeiras que permitam ao empresário ter um maior controle? Vou fazer de novo. Como implementar práticas financeiras que permitam ao empresário ter um controle mais eficaz sobre as finanças da sua empresa? Principalmente porque até eu me pego às vezes nisso e tento me consertar, que nessa fase a gente acaba misturando muito o PJ com o CPF, e depois vira uma bagunça, principalmente cartão de crédito, que é uma benção. Então eu queria saber aí que você pode dar de dica aí para nós. Legal. Primeiro passo, cara, não mistura, né? CNPJ com CPF. Então, primeiro passo, não mistura suas contas pessoais com as suas contas, com as contas da empresa. Mas isso parece chacota, porque todo mundo faz esse negócio, todo mundo faz assim. Então, o que eu sugiro? Tenha um cartão da empresa e tenha um cartão seu, separado. Sugiro que você tenha o seu Prolabore. E o seu Prolabore não é o que você gasta por mês atual, Sim, é o que a empresa pode te pagar.
Que é outra Que é coisa. outra É coisa. O que você diferente. gasta talvez é diferente, talvez você tenha que se readequar, né? Sim. Uma vez que você não separa as contas, as despesas particular com da pessoa física com a pessoa jurídica, o que que acontece? Você vai trabalhar pra caramba, você vai faturar, mas não vai sobrar nada. E você vai achar que a empresa não está dando lucro. Na verdade, não é que não está dando lucro, é que você não está sabendo fazer a gestão do negócio, a gestão financeira do negócio. Então, o primeiro passo é não misturar conta particular com conta da empresa. O segundo passo é você ter um fluxo de caixa da empresa. Tudo que entra e tudo que sai. Você tem isso documentado. Ou num caderno, numa planilha do Excel. Existem diversos programas que dá para você fazer isso de forma simples, prática e objetiva. Tá? Dá para É fazer só o isso que é entrada e simples. saída. Entrada e saída. Quando você tem entrada e saída, você vai ter um fluxo de caixa. Tá. E aí o que que você consegue fazer? Você consegue fazer um planejamento. E nessa entrada e saída que eu falo, você vai colocar tudo lá. Né? Você vai ter lá um planejamento dos seus gastos. Eu tenho tudo lá detalhado. E o fluxo de caixa é o dia a dia. E aí você vai perceber que você não pode vender muito mais, você não pode comprar com prazo muito pequeno. Você tem que conciliar o que você vende com o que você compra, para ter o fluxo, para ter dinheiro. Para sempre ter uma É, grana ali. é isso Sim. aí. Às vezes a gente faz assim, para atender o cliente eu faturei lá para ele 45 dias. Só que você está comprando à vista para ganhar desconto, ou Aham. está comprando para pagar 15 dias. É. Só que você vai receber só daqui 40. É que você vai entrar no cheque especial. Então no cheque Vixe. especial você não consegue sair dessa, ou vai pedir dinheiro emprestado. Sim. Percebe? Então cuidado com isso. E aí assim, planejamento. É, teoricamente você tem que começar o mês já falando, poxa, todo empreendedor, empresário, ele já começa o mês negativo. Ele já tem um monte de conta para pagar lá. Água, luz, aluguel, telefone, os funcionários, os insumos lá, ele já tem tudo isso. Então ele tem uma previsibilidade já do que tem que pagar. E tem também uma previsibilidade do que ele tem para receber. Sim. Isso se ele tem planilhado. Às vezes ele tem até de Tem cabeça. tudo de cabeça, é isso aí. Aí o cara não dorme. Aí não Você é dorme. louco. Tudo de cabeça, vai esquecer, vai pagar juros, vai, percebe? E isso você consegue fazer de forma bem prática. E aí entra o seu pronabole. O seu pronabole é, Cassio, como é que eu defino o meu pronabole? De uma forma bem simples. Quanto que uma pessoa, na sua função, ganharia? Parte daí. Esse valor cabe dentro do orçamento da sua empresa? É isso que você tem que analisar. Se não cabe, você tem que rever. Tá? Sim. O que você não pode é definir o pronabole de acordo com os seus gastos. O que você não pode é pagar a escola do seu filho com o dinheiro da empresa. A compra com o dinheiro da empresa. A gasolina do seu carro com o dinheiro da empresa. Você tem que Não. ser, entre aspas, um funcionário Você é um da própria funcionário. empresa. É isso aí. E cuidado. Sim, mas não pode Pra, misturar muito. cuidado para você não ser o melhor funcionário da sua empresa. O que é o melhor funcionário da sua empresa? Aquele que ganha menos, aquele que trabalha mais. Ele E chega primeiro que todo mundo e vai e vai embora. embora o último de todo mundo. É. E ganha menos. Porque você vai se preocupar em pagar todos primeiro e depois vai sobrar o seu. E tem que ser o contrário. Pensa nisso. Segue a dica aí, galera, porque eu, uma época atrás, estava nesse nível aí. Quase tive um burnout que eu tava trabalhando tanto que comecei a passar mal e tal. Aí tive que rever todas essas questões, tanto financeiro quanto processo, quanto delegar principalmente, porque é complicado. Quando a gente tem a empresa assim como o nosso xodó, né? É o nosso bem ali e a gente quer que todo cliente seja atendido da melhor forma possível, até porque é o justo, é o certo, né? Mas conforme o tempo vai passando, vai, enfim, para crescer dói, né? Crescer vai doer, não tem o que fazer. É No isso aí. pain, no gain, galera. É igual academia. Se pro músculo poder soltar, você tem Vai que. ter que ralar. Vai doer. E eu tava pensando aqui, que você comentou, nessa questão financeira ainda, que eu até estava olhando e vi que algumas pessoas também falam, e eu vi que as pessoas estão comentando sobre isso, de questão de pegar empréstimo para poder investir no seu negócio, né? Mas normalmente a galera fala, tô com um negócio aqui, acho que vai dar certo, quero pegar 50 mil lá com o banco para investir, pagar tanto enfim, pagar em tantas vezes. Se você fosse, por exemplo, dar um conselho hoje para mim, por exemplo, o cara que tem uma empresa há 2 anos, que tem um potencial, o que você falaria para mim assim, Algão? Beleza, você quer pegar um empréstimo, mas antes de você pegar, você tem que olhar isso, isso e isso. O que você daria de conselho para mim sobre isso? Tá. Antes de pegar, primeiro avalia o mercado.
avalie o mercado, avalie o seu produto, vê quem está fazendo o que você está fazendo e que está dando certo ou não. O sucesso deixa rastro. Então Sim. vê o que os caras estão fazendo. Depois, você pode até pegar um empréstimo desde que não comprometa o seu, vamos dizer, o seu patrimônio. Tá. Cassio, mas eu não tenho patrimônio. Né? Não tenho patrimônio e Sim. preciso pegar o empréstimo porque acho que vai ser essa jogada. Tá. E aí precisa avaliar perdas e ganhos. O que você perde se der errado, o que você ganha. O que você ganha e o que você perde. Então, assim, eu não sairia pegando empréstimo sem antes fazer a avaliação do mercado, avaliar a concorrência, ter algumas garantias caso, né? E o risco tem que ser, para dar certo, tem que ser maior do que o que dá errado. Se for 50-50, eu não vou correr o risco de Mas então 50-50. não existe certo e errado Não nesse existe. caso. Vai depender do que a pessoa tá vivendo naquele momento. É isso aí. É isso Entendi. aí. Então, eu já fiz isso. Eu já vendi carro, Sim, comprei um monte de coisa, investi um monte de equipamentos e deu errado. sim. Porque veio a pandemia. Nossa. Perdi tudo e veio errado. É, Entendeu? aí não tinha nem como esperar, Não né? tinha como esperar. Mas dá para você analisar, dá para você avaliar. O que eu fiz com tudo isso? Eu tive que recomeçar do zero. É, mas não só isso, né, Cassião? Com planejamento você consegue ali, todo mês, quando a sua empresa fatura um valor, do lucro você consegue, enfim, tirar uma parte, fazer um investimento. Eu vejo que muito empresário não tem isso, né? Fala, e aí, meu, você tem caixa na sua empresa? O cara, não, se amanhã vier uma pandemia, acabou, não tenho o que fazer, não tenho dinheiro para pagar funcionário, fornecedor, nada. Sobre essa questão dessa organização financeira para quem está nesse período ainda de que a empresa é pequena, você tem alguma ideia, Cassião? Tipo, guarda 30%, guarda 40%, alguma forma de administrar esse dinheiro, porque tem que fazer caixa de alguma forma, né? Para que se vier uma outra pandemia, por exemplo, a pessoa Tá. consegue Olha só, sobreviver. essa fase é difícil, cara. Quando você está começando, se eu falar para você, o ideal seria, todo mundo fala, você ter 1, 2 faturamentos guardados, Às tal. vezes falam Pô, 6, eu falo 6, né? 6, Isso é o ideal. sim. Mas o mundo do pequeno e médio empresário, É ele não tem diferente. grana. É Ele diferente. está enrolado. Então, o que eu sugiro, o que eu aprendi, o que eu oriento as pessoas a fazer? Redução de custo, cara. Tenta reduzir o máximo os custos que você tem por um determinado período. Na empresa e em casa. Tenta reduzir o máximo ação direcionada constante para aquilo que você está querendo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, cara. Quando você reduz 10% de um consumo de determinado insumo na sua fábrica, você ganha 10%. Sim, Você já ganha esses 10%. Entendeu? Então, assim, é diferente de você vender o seu produto para você ganhar 10%. Você não ganha 10% no seu produto. Mas quando você economiza, você ganha 10%. você Não ganha sei se cem eu... por cento dos 10%. Isso, não sei se Sim, eu... Por exemplo, eu tenho aqui essa água. Eu vou vender essa água por um real. Só que eu não vou ganhar 10% dessa água. Porque eu tenho que pagar frete, tenho que pagar geladeira, tenho que pagar um monte de coisa aqui. Então não vai me sobrar 10%. Agora, quando eu reduzi, quando eu economizei um real, é um real que eu ganhei. É 100%. Então, sim. trabalha na redução de custo. Eu acho que esse é o melhor caminho. Isso daí, na verdade, é mentalidade também. Porque eu vejo isso e às vezes eu até entro nessa armadilha que quando a gente sai, por exemplo, de um CLT da vida e começa a empreender e começa a dar certo, e aí você começa a contratar pessoa e tal, e aí você vê no momento que você está ganhando um dinheiro que você nunca achou que iria ganhar, ou achou que demoraria muito, porque no CLT para você ganhar o que você ganha muitas das vezes empreendendo, você vai demorar anos, só que isso acontece de maneira rápida, e aí você pega assim e fala, opa, começa a vir aquele ego interno seu, né, de querer gastar, então é muito de mentalidade também. Para o cara entender que mesmo ele vendo que tá dando tudo certo e ele vê a cor do dinheiro, mas ele tem que falar, ainda assim eu tenho que pensar como empresa, tenho que ter redução de gastos, tem que tomar cuidado, porque senão isso acaba sendo a própria ruína do empresário. Então, sabe o que acontece, Hugão? É o seguinte, quando você vê a grana entrando, você tem grana, né? Só que lembra que quando você começar o mês que vem, você já começa devendo? É, Você esquece que você começa devendo. Então aquela grana que você entra, você acha que é lucro. Não é lucro. Por isso a importância de ter o fluxo de caixa alinhadinho. O que vai entrar, o que vai sair, e até previsão para os próximos 30, 40 dias, que é em função que você tem que pagar, o que você tem que receber. Então aquela grana que entra não está sobrando não. Você tem que fazer a máquina girar. Né? E aí é diferente, faturamento é diferente de lucro.
Faturar é uma coisa, lucro é outra. Lucro você tem que tirar todas as despesas, todos os gastos fixos, variáveis, para ver lá o que, que vai, impostos, para ver o que vai sobrar. Esse é o lucro. E muitas vezes a gente confunde faturamento com lucro. Cuidado. É, não só isso também, né, Cassião? Mas nessa fase tem que tomar cuidado para você não querer dar um passo maior que a perna, vamos dizer assim, né? Tomar cuidado para você não ser o que você ainda não é. É isso aí. Então, Trocar de o carro. cara já entra no financiamento. Ixi, já. Você sempre chegou às 8 no trabalho, agora você começa a chegar às 10. Você sempre É, saiu às 17, agora quer sair às quer dormir um 15. pouco mais tarde. E Então, aí depois cuidado. fala que não tá dando resultado, É né? isso aí, cuidado. É, São armadilhas que a gente cai, né? Então, isso eu aprendi muito bem na empresa familiar. sim. Eu aprendi muito bem lá com meu pai e consegui fazer isso nas outras empresas e é o que funciona hoje muito bem. Funciona muito bem porque a gente faz o básico, sabe? O arroz com feijão bem feito. Agora olha para mim aqui, olha aqui. Você não gosta de um arroz, um feijão, um bifinho, um ovinho bem feito, bem temperadinho? Talvez se a sua mãe fez ou alguém que você gosta fez, não é bom? A gestão da empresa é igual. É o arroz com feijão, com aquele bifinho bem temperadinho e vai fazendo constantemente aquilo que o resultado vem. Só que a gente quer comer caviar já, a gente já quer sair comendo camarão, já quer. Tem, E aí, cara, tem o tempo para comer isso. Mas precisa segurar a onda. existe um tempo para todas as coisas, né, É Cassião? isso aí. É É, bíblico isso. é É bíblico. bíblico. É, eu não vou lembrar qual é a passagem, mas é Mas é. bíblico. E falando, ou seja, é o longo prazo que faz você ter sucesso de fato, vamos dizer assim. Se você pensar a curto prazo, principalmente como empresa, vai dar ruim. Existe uma coisa um pouco obscura nisso. Lógico, a constância vai fazer você ficar bom. A constância vai fazer você ir aprimorando e se desenvolver e realmente ser a pessoa top. Porém, o que a maioria vê é só o resultado hoje. Entendeu? Então, a Entendi. gente só vê o resultado hoje. Então, o pessoal hoje olha para o Cássio e fala, poxa, o Cássio está assim, mas eu tive que ralar um monte de, né? É um Então, processo, né? agora, no marketing digital, com essas inovações, com a tecnologia, pode acontecer de uma hora para outra. Porém, acontece de uma hora para outra uma jogada que você faz. Agora, o know-how você adquiriu com uma jornada. É. Percebe? Então, assim, tem o tempo, sim. Tem o tempo. Que de repente pode virar e dar tudo certo. Mas você teve aquele tempo aquela curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem, são altos e baixos, né? Eu vejo, principalmente da minha geração e uma antes, com esse negócio de internet hoje em dia, tudo é muito rápido, é muito fácil. Você precisa pedir uma comida, você pede no iFood. Até mercado você consegue fazer. Para você poder ver o que a pessoa está fazendo lá do outro lado do mundo, é só acessar o Instagram. Então o mundo que a gente vive hoje faz as coisas serem muito rápidas, né? E aí o empresário acaba trazendo isso para a vida dele. Então o negócio dele ele quer que vire rápido. Às vezes Isso. até o marketing digital de certa forma, às vezes é um bem, só que a pessoa acaba interpretando de forma errada. Então quer que tudo aconteça de uma hora para outra, galera. Isso eu posso falar com propriedade. Até a questão de marketing digital para sua empresa, para você vender mais, para você fazer um curso online, para você poder gerar leads para sua equipe de vendas, implementar um processo de vendas utilizando a internet. Tudo isso é algo que leva tempo, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de números e dados, métricas, então tudo tem que ter um É estudo. isso aí. Tudo é feito com planejamento. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, é uma ânsia por ter resultado rápido e quando esse resultado vem, já acha que vai ser sempre assim. Mas tem que tomar cuidado para não construir um castelo de carta, né? É Que é isso o aí. quê? Que tem um ventinho ali embaixo e tudo cai. Ou querer resultado muito rápido, não conseguir E e se frustrar. desiste, né? Se desiste, enfim, cuidado. Aí desiste. Se for assim também, Cassiano, a gente já tinha desistido, né? É, Porque não é um mar de rosas, né? O negócio enfim, é uma luta diária. Tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. Seguir o roteiro da forma que planeja muitas das vezes é é difícil, né? difícil, é Não difícil. só na empresa, mas na vida de forma geral, né? E eu sei exatamente o que você sente aí, cara. Dá vontade de desistir, dá vontade de parar tudo. Você chega a pensar, poxa, Deus não está olhando para mim. Se você for um religioso, enfim, vai passar um monte de coisa na sua cabeça. Mas o que está faltando é detalhe. O que está faltando é
técnico, está faltando, de repente, é alguém pegar na sua mão, te orientar e falar, ó, é por esse caminho porque eu já passei por isso, né? Então, o que eu costumo dizer é assim, não pegue conselhos construtivos de quem ainda não construiu. Isso daí é Percebe? forte. Então você vai pegar conselho do cara do pedreiro que não é pedreiro, do cara que é solteiro, você vai pegar conselho para um casado, da mulher que não é mãe, você vai pedir conselho para os seus filhos, do cara que não é empresário, empreendedor, para um empreendedor não vai rolar. Normalmente pede conselho pro amigo, né? O É, amigo não sabe nem o que você tá é vivendo. isso aí. É que quem é empresário sabe, sua vida é diferente da de todo mundo. É diferente. É diferente, você tá lá sexta-feira lá trabalhando, seus amigos tá saindo, tá indo ver um filme, tá se reunindo para ver o jogo de futebol, você não tá lá, né? E aí depois vem os questionamentos, tipo, pô, mas você nunca aparece, tá É. sumido. E um Só que detalhe, você tá fazendo acontecer, né? o empreendedor empresário, ele trabalha 24 horas. Qualquer lugar que ele vai, ele está trabalhando, ele está pensando no negócio dele. Então, se você é de marketing, na hora que você está no shopping, viu alguma coisa, putz, isso aqui dá. Aqui dá, Não é é? isso Na mesmo. hora que eu mesmo, Definiu. todo lugar que eu vou, poxa, esse restaurante aqui, pô, esse cara tá faltando gestão de pessoas, tá faltando gestão de. Tá faltando isso É, aqui. A liderança aqui é fraca. Todo momento que você vai, todo lugar que você vai, na escola, no jogo de futebol, nas férias, em qualquer lugar, no restaurante, você tá puxando isso para o seu negócio, para você aprimorar e crescer o seu negócio. Isso é uma característica do empreendedor. É assim que funciona. Então não acha que é só você que pensa assim, não. Todo mundo pensa, porém, você é como se fosse um lobo solitário. mas aí que tá a questão. Por mais que isso daí eu sinto, e eu sei que não é só eu, todo mundo sente. Mas aí você não pode se fechar, né? Aí você tem que procurar ajuda de quem sabe o que você já passou, né? Pra que, tipo, um mentor que você consiga É isso aí. ir pro próximo Por nível. isso que a galera fala assim que você é a média das pessoas que você convive. Então, se você vai pedir ajuda, pede ajuda para pessoas que estão na mesma pegada que você. Então, se você é um Ou até pequeno, a mais, médio, né? médio empreendedor, comece a frequentar lugares onde tem pequenos e médios empreendedores, e até grandes empreendedores, para você começar a mudar o seu mindset, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Porque se você continuar com aquela galera lá da faculdade, aquela galera do colégio, não vai evoluir, cara. E eles vão te dar conselho de você não prosseguir. Então, pensa nisso. Começa a mudar aí alguns contatos, seu network, começa a participar de eventos, começa a sair do operacional. E eu sei que sair do operacional é difícil. É É treta, bicho. difícil pra caramba. É. Você vai sair com o coração partido, mas vai, cara, vai. Cria meios para você sair com o coração partido, mas sai que vai trazer resultado. E sai nervoso mesmo. Fala, poxa, agora eu tenho que fazer valer a pena essa reunião que eu vou agora à tarde. Eu vou ter que fazer valer a pena nesse workshop que eu vou. Eu tenho que trazer pelo menos 2 contatos ou eu tenho que falar alguma coisa da minha empresa. Esse tem que ser essa é a mudança. E aí a coisa vai evoluindo. Tem coisa que não dá para terceirizar. Tem coisa que não dá para delegar. Tem coisa que tem que ser você. E na fase inicial do negócio, até os 3 anos de idade, a sua empresa, ela é um bebê. Se ela é um bebê, o bebê depende de você 100%. Então, você tem que tomar frente e fazer a coisa acontecer. E nesse caso, Cassião, quando a gente fala de... A gente é o principal responsável pelo sucesso do nosso negócio. Eu, pelo menos, não acredito que... É claro, influencia fatores externos, porque o governo, porque a região que eu tô, isso influencia. Mas você que conhece o seu negócio e sabe que se você se dedicar o máximo de tempo ali, energia, você vai conseguir reverter a situação. Depende de você, o crescimento da sua empresa. E, e aí eu vejo que, tanto nos comentários que a gente recebe, da galera que segue a gente, mas eu sinto também isso, que nesse estágio que a gente está, é importante a questão da liderança, né? Da gente conseguir influenciar essas pessoas. Eu até conheço um amigo, provavelmente vai estar assistindo aí, também tem uma agência, e ele é bom nessa questão de conseguir trazer a galera, fazer com que a galera enxergue a visão que ele tem e conseguir levar. Só que não é um negócio fácil de se fazer, né? De construir essa liderança e que o grupo te enxergue dessa forma. O que você poderia dar de conselho mesmo? Conselho de amigo, fala, cara, começa assim, faz isso, segue isso para que a sua equipe consiga te enxergar dessa forma, como esse líder. Porque se ela enxergar e entender onde você quer chegar e ter essa motivação,
aí você consegue motivar a equipe, né? E Legal. faz toda a diferença. Então o primeiro passo para isso, Hugo, é você saber o que você quer. O que você quer, onde você Então, quer chegar. começa em mim, no É. caso. Primeiro passo é isso. Quando você fala, poxa, eu quero isso e vou chegar ali. Você se automotiva. Não precisa de ninguém para te motivar. Você se automotiva. E quando você está motivado, você consegue passar essa motivação para a equipe. Você consegue falar, olha, a gente vai chegar nesse lugar aqui. Ó. A gente está fazendo isso para isso. E quando a gente chegar aqui, a coisa vai mudar. Então, é muito mais você ser o exemplo do que você ficar falando muita coisa. É muito mais você agir do que ficar contando historinha. Mas primeiro você precisa visualizar. Você Às precisa... vezes o cara tenta fazer diferente, É. né? Ele tenta contar muita história para tentar convencer. Isso. Até pode dar para perceber que você tá forçando a barra. É, e não precisa. É só você deixar claro para a galera, olha, estamos aqui, a gente precisa, eu quero chegar aqui por isso, 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 isso. Quando a gente chegar aqui, a gente vai mudar o patamar para isso, isso, isso. E para a gente chegar aqui, eu preciso fazer isso, 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 isso. Beleza? Legal? E aí é acreditar que vai, acreditar que vai. Essa questão de, poxa, a região, essa questão do governo, da política, cara, isso aí é tudo conversa fiada para mimizento. Sabe, empresário mimizento? É, empresário mimizento, fica arrumando desculpa, Fica um monte de coisa. se Né? sabotando. Falando que tá difícil o funcionário, tá isso, tá aquilo. O mercado tá ruim. Tá ruim. E tem gente que tá fazendo o que você faz, que tá faturando mais que você tá crescendo. E não é possível que só caiu aquela nuvem escura em cima de você. Só na sua empresa. Não é. Então, é mudar a cabeça. Tipo, o que eu preciso fazer diferente, o que eu tenho que fazer. De repente, eu vou ter que mudar de produto, de ambiente, mudar a minha equipe, mudar a minha forma de ser, porque o governo vai ser o mesmo, cara. A concorrência vai ser a mesma, a mudança está Sempre em vai você. ter. Sempre vai ter. É isso aí. Sempre vai ter concorrência, sempre vai ter... Coisa. Aí você tem que... O que estão fazendo? O que meus concorrentes estão fazendo? O que eu posso fazer igual? O que dá para se espelhar? Recentemente eu fui para o Vale do Silício. Eu descobri uma coisa que eu não conseguia enxergar aqui e descobri. Um negócio muito simples, mas muito profundo. E eu já trouxe isso para minha empresa. Então eu fui lá, fiquei uma semana lá fazendo as visitas, fui no Google, fui um monte de empresas lá. E aí o que eu descobri? Que as empresas lá, como as grandes aqui, elas se tornam atrativas não porque ela quer, mas porque ela tem que reter os seus talentos. Entendi. Então, para reter o talento, o que eu faço? Eu trato o funcionário como ele deve, como ele merece ser tratado, né? Como pessoa. Eu dou benefício, eu dou regalias para ele. Por quê? Esse cara ele me custa muito. Se eu perder ele agora, estou enrolado para... Não é só o sentido financeiro da coisa. Não é não. só, vai ganhar mais. Não, Tem não é não. Outras O salário coisas. só não. O salário só chega uma hora que você acostuma e acabou. Entendeu? É. Então o que essas empresas fazem? Elas percebem o valor de cada um colaborador, identifica a necessidade de cada um deles, tenta fazer algo comum entre eles, e aí surgem os benefícios, surgem as promoções, surgem as festas, surgem as comemorações, para quê? Tudo em prol do cara continuar na empresa. Para quem está de fora, Hugo, vê isso como, nossa, que empresa show de bola para trabalhar, eu quero trabalhar lá também. É isso mesmo. É assim que funciona. Entendeu? Então, veio cair a minha ficha quando eu fiz essa visita e falei, caramba, todo mundo é assim e tal, e enfim. E funciona isso. E eu comecei a trazer isso para a empresa. Significa o quê? Que o seu time começa a comprar a sua ideia. Aí a liderança. Então, aí a forma que você vê as pessoas que se dão negócio. Além da liderança de você propor, você ainda tem que cuidar com a questão de cumprir, né, o que você propôs. Vamos supor, a meta era sair do ponto A e chegar ao ponto B. E aí quando chegar no ponto B acontece isso. Aí chega no ponto B, você não faz nada. Aí você acabou, você perdeu o seu time nesse momento. É isso aí. Então, além de propor, cumprir todas essas... É cumprir com a palavra, né? E toda essa jornada que eu passei, cara, os caras do comercial, você aí que é diretor comercial, que tem a sua empresa que é do comercial, olha só, mais de 50% dos caras, eles não cumprem o que eles falam. Mais de 50%. Ou seja, ele fala assim, se a gente bater a meta, você vai ter X. Aí ele começa a arrumar um monte de empecilho para o cara não bater a meta. Começa a jogar contra o cara. E aí como é que você quer que o seu time seja motivado? Não vai. Aí é treta. Percebe? Então é assim, cuidado com isso. Então é bem isso que você falou. O que você prometeu, você precisa cumprir. Mesmo que você tenha prometido errado, mesmo que tenha que mudar a regra, mas primeiro, cumpre aquilo,
reúne a galera e muda o estilo na próxima, na segunda edição. Mas a primeira, cumpre o que combinou. Porque se você não cumprir, já era. Eu cansei de ver empresas com metas desafiadoras, às vezes impossíveis, e a galera batia as metas e não recebia 2 salários, que era a promessa, era receber 2 salários. Porque o cara achou que ele não ia bater a meta, É. e ele bateu a meta, não recebeu os 2 salários, ou quando você tem um time que você põe uma meta global do departamento ou da empresa, e uma pessoa não bateu a meta. E aí você não quer dar a comissão para os demais, porque uma pessoa não bateu a meta. Cuidado, não faz isso. Ixi. Vai dar um tiro no pé. É, Já aí vi não- muito isso. Ixi. Tá? Já vi muito isso, e é difícil convencer o diretor comercial sobre isso. Mas cuidado, esses são os pequenos detalhes que vai fazer com que a sua empresa, com que a galera, o pessoal, os seus colaboradores fiquem desmotivados. E olha só, você que tem um funcionário aí com mais de 3, 4 anos, já entendeu, já te conhece, já entendeu toda a rotina, esse cara vale ouro. Você vai demorar mais 3, 4 anos para treinar o cara. E essa galera nova que está vindo, às vezes não tem um perfil para trabalhar junto com você. Vai precisar trabalhar, você vai precisar aprender a trabalhar com eles, não eles aprender a trabalhar com você. Cuidado. Então, o bem mais precioso que você tem na sua empresa não são os maquinários, não são os equipamentos, são as pessoas. Precisa cuidar das pessoas de uma forma diferenciada. É isso que vai fazer a sua empresa ir para outro nível. E aí tem uma grande questão, né? Que é a questão de as pessoas são essenciais para o crescimento do negócio e para sua empresa. São um ativo também, vamos se dizer assim. Só que aí que tá a grande questão que a gente vê muito, né? A grande maioria que eu já conversei, que eu já falei, os empresários a culpa é do funcionário, porque ele não sabe fazer, porque ele não faz bem, porque chega atrasado, porque não entende o que eu falo, já expliquei 1, 2, 3 vezes, continua fazendo errado, aí eu vou lá e faço eu mesmo, né? E aí entra essa questão, como que a gente faz para montar uma equipe ou para contratar pessoas e ter o... É claro que existem ressalvas, mas a gente conseguir ter diminuir o risco de que essa contratação dê errado, de que eu passe isso com a pessoa, né? Como seria contratar da melhor forma possível para diminuir o risco de ter que mandar a pessoa embora ou de gerar desconforto na empresa? Então, na verdade, eu não vou dizer que as coisas 100% saem errada porque a gente contratou errado. Tem isso Né? também. Não é bem isso. Então é assim, primeiro a gente precisa ter processos bem descritos, bem desenhados. Todas as empresas têm processo. Tá? Só que alguns deles estão na cabeça dos líderes e dos donos. Então quando eu falo processo é descrito, um passo a passo, o que o cara tem que fazer, como é que ele tem que fazer e qual é o resultado que você espera daquele processo. Isso tem que estar bem documentado. Quando você tem os processos bem documentados, aí a gente vem para pessoas. E aí, se eu já tenho a pessoa na função, eu vou avaliar o perfil daquela pessoa, se o perfil dela é compatível com aquele processo. Para eu não sair dispensando todo mundo. Então, definir processo, vi o perfil da pessoa, adequou aquele processo, legal. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um cara do financeiro, ele é muito bom do financeiro e vendas, o cara de vendas saiu. Então, eu quero pegar o cara do financeiro e pôr em vendas. Geralmente não funciona. Porque o vendas é um cara mais extrovertido, vendas é um cara que é meio cara de pau, é um cara que vai, que conversa, que tem um carisma maior. Quando você fala do financeiro, ele é mais analítico, ele é mais de número. Se ele puder trabalhar sozinho, melhor. Então, primeiro defina processo e verifica perfil. Poxa, Cássio, mas eu vou contratar. Para contratar, existe aí um critério, né? Inclusive a gente tem até um curso que fala contratação lucrativa. Por que contratação lucrativa? Porque a gente fez um estudo, nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que toda vez que eu dispenso um funcionário, ele custa para você quase 5 vezes o salário dele. Se você for avaliar exames periódicos, se você for avaliar o tempo que você gastou para treinar, para selecionar, para fazer toda aquela integração do cara e ele ficar mais 1, 2 meses e você tem que mandar ele embora, pagar aviso, pagar rescisão, equivale a 5 vezes. Então é muito mais fácil você contratar certo
do que contratar de qualquer jeito e ter esse É prejuízo. investir para contratar certo, né? Não É, só financeiro, mas de conhecimento, né? é isso A aí. galera quer contratar de qualquer jeito. Ah, conhece fulano aí? Aí não Conheço, dá. traz ele. É. E aí, para contratar algo, também tem um processo. Sim, Poxa, eu recebo o currículo, avalio o currículo, chamo o cara para fazer uma entrevista, o cara faz a entrevista, faz teste, faz o teste do perfil comportamental, vê se o perfil dele encaixa com a vaga que você está querendo, troca uma ideia com ele, porque o currículo só, na entrevista você descobre coisas invisíveis que o currículo não mostra. é. Então, no olho a olho, na experiência, na troca de ideias, quando você faz aí uma meia dúzia de perguntas para ele, pede para o cara contar a história dele, pontos positivos, pontos negativos, que é uma entrevista que faz parte do processo, você elimina muito. Para você ter uma ideia, a minha empresa hoje, uma das empresas, a gente é mais ou menos 20 por 1. O que significa? 20 pessoas que vêm para selecionar um. E a maioria das empresas que eu vejo conhece fulano aí que sabe fazer? Conheço, traz ele aí. No outro dia vai lá e contrata. Então, sabe por que é isso? É, Porque o próprio dono, o próprio líder, ele está tão desesperado porque a produção aumentou, ele tem que contratar o primeiro. é. Percebe quando você faz tudo? Porque você está sentindo a dor. Na verdade, o erro é até antes, né? É, Ele que deveria ter agido antes, é né? isso aí. Então, Planejado, né? Por exemplo, lá na nossa empresa, a gente contrata todo dia, cara. Todo dia tem gente fazendo. Todo dia, eu vou falar exagero, mas 3 vezes por semana tem gente fazendo entrevista. sim, Por quê? Aumentou muito as pessoas que estão sem emprego. é. E aí, para você achar a pessoa ideal, vai dar mais trabalho. É agulha no palheiro, né? É isso aí, até porque hoje o grande concorrente seu, empreendedor empresário, é o empreendedor empresário, porque aquele ótimo funcionário, ele saiu para montar o seu Para próprio montar o negócio próprio negócio. Agora ele vai concorrer direto vai contigo. concorrer direto contigo. Então, assim, É, é 20 por 1. Hoje, na nossa indústria, é 20 por 1. sim. Entendeu? Isso dos 20 que chega. Agora, e para chegar a esses 20, eu preciso ter uma empresa atrativa. Eu preciso ter uma empresa que os funcionários lá falem bem, que o mercado me veja bem, para o cara falar assim, eu quero trabalhar com você. É, Eu vou trabalhar com você ainda. A gente tem vários funcionários lá que ele fala assim, poxa, o meu sonho era trabalhar aqui. sim. Mas por quê? Porque a gente vendeu uma imagem que é comprovada pelo colaborador que é uma empresa boa para se trabalhar. É, o cliente tem o externo e tem o interno, É o né? cliente interno. Você vendeu a ideia para o cliente interno e fala, caramba. Então você pergunta para ele, você tem alguém para indicar? Ou você indicaria o seu filho? Você indicaria um parente? Pô, indicaria, de olho fechado. Percebe? Então, Sim. essa é a jogada. E aí o que é? O que eu estou falando? Investir no fator humano. Então eu preciso ter processo bem desenhado. Se eu tenho um processo bom, com pessoa certa, o resultado, cara, não tem como dar errado. Sim. Não tem como dar errado. Mas tudo isso eu preciso saber onde eu quero chegar. Onde eu estou e onde eu quero chegar. E aí, resumidamente, se o cara ele não tem processo, né? Ou ele tem até pessoas, ele pode ser um bom líder, ele pode conseguir motivar a galera, mas se ele não tem processo, uma hora ou outra a empresa dele vai começar a cambalear. Porque se ela crescer muito sem processo, Vai. vai dar pau Não, alguma não, hora. não vai dar pau. E se der pau, no sentido de a empresa cresceu muito, começa a dar pau no meio do caminho. E aí? Cara, aí, Arruma com tudo andando então, e já era? aí assim, vai dar. O que é o pau que a gente fala? Por exemplo, se eu não tenho um processo bem documentado, bem treinado, você não pode sair de férias. O Sim. seu líder não pode sair de férias. E quando o seu líder sair de férias, a fábrica vai virar uma bagunça. Vixe. E ele vai achar que ele é o bambambam. Bam, bam. Quando ele acha que ele é o bambambam, ele começa a querer te peitar, começa a querer te pôr na parede, porque só ele vai acreditar que a empresa só funciona com Por ele. causa dele. O pequeno empresário está na mão, você, pequeno e médio empresário, deve estar na mão do seu encarregado, do seu gerente, porque você tem medo de mandar ele embora, porque se ele for embora, você vai para o operacional, mas você nem você sabe trabalhar no operacional. Então você engole o cara. Por quê? Porque você não tem processo. Se você tivesse processo descrito, pessoas treinadas, o gerente, o coordenador, o líder, é só para gerenciar, para tomar aquelas decisões pontuais. Não é para fazer o negócio funcionar, quem vai fazer funcionar é a equipe. Então, cuidado, porque às vezes a gente acha que tá num nível e não está nesse nível, não. Tá se enganando. Então, é bem isso. É fazer a equipe ser autofuncional, né? Ao Isso. ponto de, se for trocar gerente,
continua funcionando da mesma forma, É, cada um sabe o que tem que é isso aí. fazer. Vai dar pau se trocar o gerente, Sim, mas é menos. A empresa não vai parar, sabe? A empresa não vai parar. Até porque você treinou outras pessoas. Então, sim. precisa ter pessoas treinadas, precisa ter processo bem documentado. Esse é o arroz e feijão. Esse é o básico, É o básico que ninguém gosta de que ninguém gosta fazer, de vai fazer. ter que fazer, É se não isso aí. fazer, Se não fizer, aí você não tira férias, aí você fica escravo da sua empresa e aí tudo é você. Sabe tudo depende de você. aquelas noites de sono que você perde, o fim de semana que você não vai sair com a sua família, o café da manhã que você não consegue tomar com seus filhos, você não consegue levar o seu filho na escola, porque você tem que estar lá a todo momento, que se você não estiver lá, você é a empresa, eu empresa. Se você não estiver lá, não funciona. Os outros, na hora que deu o sinal, vai embora e você fica lá ainda. Então, cuidado. Tudo porque não delegou, tudo porque não definiu o processo. Beleza. Já aconteceu comigo. Muitas vezes. Muitas vezes. Então é isso, Hugo. Show. Vamos ficando por aqui. A gente encerra o nosso primeiro podcast. Um bate-papo descontraído para a gente se conhecer um pouquinho mais, para a gente definir alguns critérios, alguns parâmetros, como é que eu aprendi, como é que funciona. É claro que a intenção é sempre poder contribuir com cada um de vocês, para que vocês possam ir para um outro nível. E teremos outros. A programação tá prevista para um por mês. E aí, Hugo, quer fazer algum complemento? Pessoal, é o seguinte, muito obrigado aí por vocês terem participado, ter assistido. A ideia é fazer uma vez por mês, conteúdo sempre de gestão empresarial para você que é pequeno, médio empresário, mais focado ali para o pequeno empresário, né? Esses desafios aí do início, dos primeiros 3 anos aí de empresa, tá? Siga a gente também nas redes sociais, @Cássio de Oliveira GD e @AvisHugo, se quiser conhecer um pouco lá também, segue lá, beleza? Se inscreve aqui no canal do YouTube, ativa o sininho das notificações para não perder nada, conteúdo todos os dias no Instagram, Reels, posts, Stories, segue lá que você não vai se arrepender. Valeu!